Definindo Educação Física Escolar, componente curricular. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso A Importância da Educação Física na Escola. Eu sou o professor Paulo Vicente, sou professor de Educação Física também e vou acompanhar vocês nessa jornada desse nosso curso. São 20 aulas, estamos na nossa primeira aula, espero que vocês gostem bastante e no final do curso entendam o real motivo por que a educação física, esse importante componente curricular, é muito importante em todas as escolas. Dando início ao nosso curso, nós teremos vários assuntos a serem abordados ao longo do curso. Estamos aqui no comecinho, definindo a educação física escolar. Vamos abordar bastante aspectos importantes da educação física e teremos também objetivo geral, vantagens e benefícios, desenvolvimento motor, promoção de saúde, educação física e sociedade, tema importantíssimo esse aqui, participação e inclusão também, cidadania, cooperação e competição e os aspectos legais. Então, dando início, definindo educação física escolar, o que seria a educação física escolar? É um componente curricular da educação básica nacional, ou seja, deveria estar presente em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o final do ensino médio, em todas as escolas brasileiras, em todos os turnos. No entanto, são inúmeras as instituições de ensino que deliberadamente suprimem as aulas. Será que existe alguma dúvida com relação à importância da educação física na escola? Estamos falando nos dias de hoje, certo? Atualmente. Há tempos atrás, quando a educação física começou a aparecer nas escolas brasileiras, ela tinha um caráter completamente diferente. Ela era tecnicista, ela era higienista, então com objetivos diferentes, com aulas diferentes e o conceito dos professores também eram diferentes. Hoje o principal objetivo da educação física, nós vamos ver ao longo do nosso curso, é formar cidadãos. Se eu tenho isso em mente, se eu coloco isso dentro da minha cabeça, o objetivo da educação física é formar cidadãos, é lógico que eu já desperto uma importância muito grande da educação física dentro de todas as escolas, como nós acabamos de ver. Algumas escolas ainda não estão colocando em prática todos os componentes e os conteúdos da educação física. A educação física existe, mas com conteúdos atrasados, com conteúdos já ultrapassados, ou por falta de espaço físico, ou por falta de conhecimento mesmo. Por que eu estou dizendo isso? O espaço físico ele é importante para as aulas de educação física? Claro que é. A nossa turma ela tem que ter um espaço correspondente à atividade planejada pelo professor. Esse espaço deve ser seguro, deve ser eficiente e deve proporcionar todas as capacidades da atividade que o professor planejou. Agora, quando nós falamos, tenta visualizar, quando nós falamos uma disciplina que forma cidadãos, eu consigo colocar muito conteúdo e não precisar de um espaço físico como nós utilizávamos há décadas atrás, somente para jogar bola, tá? Praticar alguma atividade, algum esporte com bola. Eu posso colocar muito conteúdo. Exemplo, inclusão, cidadania, participação, valores. Todos esses conteúdos fazem parte da educação física atual, fazem parte dessa disciplina e podem ser estudados e compartilhados em sala de aula. Então você teria uma aula de educação física com um conteúdo um pouco mais teórico em uma sala de aula, certo? Então a importância da educação física se faz fundamental e também não se justifica a não inclusão da educação física em algumas escolas. Mas são poucas, são bem poucas. A grande maioria das escolas brasileiras já entenderam esse novo conceito da educação física escolar atual.
Tanto as crianças, adolescentes e jovens adultos como seus pais, mães ou responsáveis não se dão conta dos prejuízos à formação desses seres humanos com a ausência de um componente que deve dar conta da dimensão corporal da vida humana e é importante para todos. Esse texto aqui ele deixou claro também uma coisa muito importante. Tanto os adolescentes, as crianças, os jovens como adultos, como seus pais, que também são responsáveis pelo direcionamento da formação desses jovens, dessas crianças, tá? Mães ou responsáveis. Tá? E muitas vezes, pela correria do dia a dia, não se dão conta dos prejuízos à formação desses seres humanos, com a ausência de um componente que deve dar conta da dimensão corporal da vida humana e é importante para todos. Então, como eu falei, nas aulas de educação física são ministrados muitos valores de cooperação, valores de vida em sociedade. E o professor capacitado, quando ele passa esses conteúdos para a sua turma, é importante que durante as avaliações desses conteúdos, ele veja se os alunos estão compartilhando esses conhecimentos fora dos muros da escola. Certo? Esse conhecimento não é para ficar somente sendo trabalhado dentro das aulas de educação física, dentro da escola. É para ir além, é para ter reflexos na sociedade. Por isso que a educação física é uma atividade formadora de cidadãos. O reflexo das aulas de educação física serão sentidos na sociedade. Certo? E o professor ele vai fazer essa avaliação para ver se os alunos estão conseguindo levar esses conceitos para fora dos muros da escola, com seus familiares, com seus amigos, enfim, com as pessoas que ele convive. O processo de desvalorização desse componente curricular, estamos falando da educação física, assim como de artes ou de filosofia, passa pela compreensão equivocada sobre a finalidade, conteúdo e abrangência que boa parte da sociedade ainda apresenta em relação ao processo de formação escolar. Então, o que seria essa desvalorização da educação física? Infelizmente, isso acontece na sociedade, na comunidade onde estão inseridos as nossas escolas, está muito relacionado ao nome da disciplina, educação física. Tá? Então, educação física, o que remete para aquela pessoa que ainda não tem o conhecimento dos conteúdos que são abordados nas aulas de educação física? Remete exatamente à interpretação direta, pura e clara do nome, educação física. Então eu vou trabalhar somente com o físico. Tá? Eu vou praticar esportes, praticar atividades físicas. Eu vou ter uma aula onde eu vou poder brincar, correr, certo? Educação física. Então a pessoa pensa, direciona, tem apenas essa visão fechada do próprio nome da disciplina, educação física. Quando se deveria, lógico, cabe a nós, agora, professores, passar para a comunidade esses conteúdos, esses novos conteúdos da nova educação física escolar que está sendo aplicada dentro das escolas. É muito importante, por isso que eu frisei, é importante que durante as suas avaliações vocês realmente avaliem se os alunos estão passando esses conteúdos para a sociedade. Senão nós vamos ficar patinando em cima desse conceito mais arcaico, desse conceito mais antigo relacionado ao nome da nossa disciplina, que é a educação física, certo? É importantíssimo que nós, professores, consigamos avaliar para ver se os conteúdos estão sendo passados para além dos muros das escolas. Um país que não valoriza a cultura, a reflexão crítica e a autocrítica, as artes e a corporeidade, colhe frutos desastrosos na formação de seus membros. A reprodução de modelos do senso comum, especialmente quando equivocadamente atribuímos à escola a responsabilidade, por exemplo, da formação de atletas, muito comum nos discursos políticos e de autoridades da educação e do esporte, é um dos equívocos presentes. Outro ponto importante, além desse conceito errôneo que o nome da nossa disciplina causa, é que muitas pessoas pensam que a educação física é para formar atletas, certo?
coisa que nós sabemos que não é parte da educação física escolar. A educação física escolar forma cidadãos. As escolinhas especializadas em várias modalidades esportivas formam atletas, certo? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, direcionar as nossas aulas para a formação de atletas. Caso você, como professor, identifique algum aluno que tenha potencialidade em alguma modalidade, você vai convidar esse aluno, vai conversar com ele e direcionar ele para treinos específicos, fora das aulas de educação física, ou no contraturno, ou em uma escola direcionada para determinada modalidade, que ele tenha mais facilidade. Aí sim, aí nós estaremos direcionando a formação de atletas, mas fora das aulas de educação física. E esse é outro erro que a própria comunidade muitas vezes forma a respeito da educação física. Mas eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que meu filho seja professor, eu quero que meu filho seja veterinário. Então, para que ele vai participar das aulas de educação física que é para ser atleta? Certo? Então, esse conceito equivocado da educação física ainda ocorre nos dias de hoje. Por maior que seja a importância que a educação física possui na escola e na formação de cidadãos, esses conceitos, um pouco mais atrasados, ainda persistem na sociedade atual. Então, volto a frisar, é importante que nós consigamos passar os conceitos atuais da educação física para toda a sociedade. O esporte deve, sem sombra de dúvidas, estar presente na educação física. É claro, nós temos que trabalhar as visões esportivas nas aulas de educação física, assim como a dança, a luta, a ginástica, a expressão corporal, o circo, os jogos tradicionais, incluindo os indígenas e afro-brasileiros. Importante esse conceito também, que aqui nós conseguimos valorizar todos os conteúdos sociais, culturais e históricos da comunidade aonde a nossa escola está inserida, e a ampliação de saberes sobre todos os aspectos envolvidos na cultura corporal de movimento. É muito interessante observar que o esporte, uma das possibilidades de conteúdo da educação física escolar, tem sido o conteúdo predominante nas escolas, mas a forma de sua oferta reproduz invariavelmente o modelo hegemônico do esporte performance, ou seja, competição, que por si só é excludente e elitista. Então é lógico que nós temos que abordar o esporte nas aulas de educação física, é claro. Nós podemos abordar de várias maneiras, tanto no espaço físico fora da sala de aula, certo? Com atividades lúdicas, jogos cooperativos, esportes lúdicos, onde eu proporcione a inclusão e participação de todos. Veja bem, vamos abordar o tema esporte, mas eu não posso direcionar diretamente para o esporte a nível de competição, a nível de rendimento, certo? Vamos trabalhar, por exemplo, o voleibol. Eu vou passar todos os fundamentos do esporte, todos vão praticar os fundamentos do esporte, todos vão entrar na quadra para jogar, todos. Para que eu tenha essa participação de todos, eu tenho que, primeiro, deixar essa atividade em um nível de motivação muito alto, certo? E tenho que proporcionar para que todos possam participar. Se eu começo a exigir muito da parte técnica, o que acontece? Somente os mais habilidosos vão conseguir participar. Os menos habilidosos vão se sentir desmotivados e vão naturalmente se excluindo do grupo, certo? E isso eu não posso deixar acontecer. E o outro ponto que eu posso participar das aulas, posso proporcionar essas aulas para a minha turma, dentro da sala de aula mesmo, através de pesquisa, através de estudos, através de grupos de estudos, onde nós vamos estudar as origens dos esportes, onde nós vamos estudar os destaques em termos de jogadores, de praticantes, tanto aqui do Brasil quanto a nível mundial, de determinada modalidade. Tem uma série de opções que eu posso trabalhar a área esportiva dentro das aulas de educação física. Então o esporte faz parte do conteúdo da educação física, é claro. Eu só não posso direcionar a aula para um segmento competitivo. Terá competição?
vai ter competição, mas não direcionar apenas para esta vertente competitiva do esporte. Senão eu separo a minha turma e não é interessante eu separar a turma das aulas de educação física. A sala de aula é um ambiente altamente desigual em todos os sentidos, que um ambiente de aprendizagem e convívio social pode ser. E a inadequação das oportunidades quando o esporte é simplesmente inserido nas aulas, veja bem, agora é importante, hein? Sem qualquer alteração de forma, exigências, desrespeitando a individualidade e os desejos dos aprendizes, faz surgir o desinteresse, o afastamento dos estudantes considerados menos hábeis e ou com dificuldades para a manifestação de sua corporeidade, certo? Então, se eu tenho a minha aula direcionada para o esporte desta maneira aqui, eu vou proporcionar esta situação, certo? O que eu tenho? Qual é o recurso mais utilizado nas aulas de educação física para que eu não deixe isto aqui ocorrer? Se chama ludicidade, tá? Onde eu posso alterar os espaços utilizados, alterar o tempo de atividade física, alterar os participantes e até mesmo alterar as regras para que eu possa ter todos os meus participantes motivados e realmente, efetivamente, participando da atividade, certo? Então é importante que vocês até busquem um pouco mais de recursos relacionados à ludicidade nas aulas de educação física. Segundo o nosso Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, entende-se a educação física escolar como uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento. Veja bem, importante novamente aqui, ó, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la. Eu quero falar com vocês sobre isso aqui daqui a pouquinho, tá? Capacitando-o para usufruir os jogos, os esportes, as danças, as lutas e as ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Quando eu entendo, tá, que a educação física escolar tem como um dos direcionamentos na sua aplicação dentro das escolas a transformação, eu entendo que a educação física escolar, e esse é um dos pontos importantes relacionados à inserção da educação física em todas as escolas, que a educação física escolar ela é um agente transformador da sociedade. Quando eu coloco nas minhas aulas valores, colaboração, respeito, disciplina, cuidado com o próprio corpo, cuidado com o corpo dos outros, enfim, todos esses valores de qualidade de vida e cidadania, e avalio que os meus alunos passem isso para frente, eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando a sociedade em uma sociedade mais saudável, em uma sociedade mais justa, certo? Então a educação física escolar ela é um agente transformador da sociedade. É importante que vocês guardem esse termo, tá? Agente transformador da sociedade. A educação física é um desses agentes, certo? Então a importância da educação física é enorme, enorme. Nós temos que ter a educação física em todas as escolas. Segundo Beth, em 92, lá na sua obra Educação Física e Sociedade, ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal de movimento. Sua função é formar o cidadão. Novamente aqui, ó, tá? Tá bem claro, ó. Que irá produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, qualificando para desfrutar os jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas de aptidão física, em proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão para a benfeitoria da qualidade de vida, certo? Então, um pouquinho mais definido do que o texto anterior, certo? Então, através de todos esses aspectos aqui, ó. Tá? Em exercício crítico de direitos e deveres do cidadão para a benfeitoria da qualidade de vida. Quando eu digo
exercício crítico de direitos e deveres, por incrível que pareça, você, professor, deve saber, mas por incrível que pareça, esses conceitos, esses valores, esse exercício de direitos e deveres é importante que durante o seu plano de aula, durante o seu planejamento, você perceba que eles estão sendo estão inseridos e serão executados durante a sua atividade proposta. Então, quando você propõe um jogo cooperativo, quando você propõe uma atividade direcionada a esporte, ou a danças, ou a lutas, ou a qualidade de vida, a aptidão física, é importante que pelo menos um pouco da atividade tenha essa vertente relacionada a direitos e deveres, certo? E que você faça essa correlação da sua atividade que você está propondo com uma situação real da vida em sociedade, certo? Aí o aluno vai entender o porquê ele está realizando essa atividade proposta pelo professor. A partir do momento que o aluno entende o porquê que ele está fazendo, lógico que ele vai se sentir muito mais motivado, certo? Então ele está nada mais, nada menos que exercitando e praticando a cidadania nas aulas de educação física para que ele possa realmente praticar e exercer a sua cidadania na vida em sociedade. A educação física veio para somar e contribuir com a educação intelectual e moral nas escolas. Uma das responsabilidades dessa disciplina é a de instruir e instigar o aluno a opinar e se posicionar criticamente em relação às atuais linhas de cultura corporal e movimento. O ponto importante desse texto está aqui, ó. Responsabilidade dessa disciplina é de instruir e instigar o aluno a opinar, a se posicionar criticamente em relação às atuais linhas de cultura corporal de movimento. Quando eu falo instruir e instigar o aluno a opinar e se posicionar criticamente, eu estou me direcionando à mídia. O que a mídia é? Todos aqueles conceitos padronizados que a mídia consumista coloca à disposição diariamente para nós através de todos os meios de comunicação, televisão, internet, celular, computador, enfim. E é importante que a educação física, através do seu professor, que é o gerente da sala de aula, é o gerente da aula, o professor ele gerencia a aula, é importante que o professor passe para os alunos os conceitos em termos de posicionamento crítico relacionado ao que a mídia expõe, certo? Então o conceito consumista, aqueles conceitos padronizados, se você não comprar esse produto, você não vai ter sucesso no seu esporte. Se você não consumir esse produto, você não vai ter o corpo que você deseja. Então é importante que o professor passe esses conceitos para o aluno e o aluno se posicione criticamente com relação a isso. Na obra Educação Física na Adolescência, Construindo o Conhecimento na Escola, a educação física escolar precisa fazer o aluno entender o conhecimento, entender e conhecer o seu corpo como um todo, não só como um conjunto de ossos e músculos a serem treinados, mas como a totalidade do indivíduo, que se expressa através do movimento, sentimentos e atuações no mundo. É lógico que durante as aulas de educação física é importante também nós trabalharmos as expressões corporais. O corpo ele fala. Essa expressão é muito conhecida. E realmente ele fala. Muitas vezes ele consegue transmitir uma mensagem com muito mais autenticidade, com muito mais clareza do que a própria oralidade. Então as expressões são importantes, tanto para o professor identificar algo que não está legal na turma, quanto a comunicação do próprio aluno com o professor, certo? Então é importante essa expressão corporal que seja passada para os alunos, que seja exercitada durante as aulas de educação física. Pessoal, a importância da educação física é muito grande dentro das escolas, certo? Ao longo do nosso curso nós veremos outros pontos importantes relacionados a este assunto, mas espero que nesta primeira aula vocês tenham entendido o porquê da importância das aulas da educação física escolar
nas escolas e por que ela tem que se manter, e ela continua se atualizando diariamente. A cada novo período nós temos opções novas de conteúdo a ser inserido nas aulas de educação física. Por isso é importante que o professor de educação física sempre se mantenha atualizado. Certo, turma? Então, bons estudos, nós nos vemos na próxima aula. Até mais!